Nós temos ouvido nos últimos dias, assistido nos meios de comunicação, um debate, uma polêmica envolvendo os dados do desmatamento da Amazônia. Atualmente o Brasil tem passado por um processo de aumento acentuado, para muitos um aumento dramático do desmatamento da Amazônia brasileira. A Amazônia nos últimos 30 anos, 30 a 40 anos, ela vem sido desmatada sistematicamente. Houve períodos em que esse desmatamento ele foi mais acentuado, da década de 70 até o final da década de 80, houve uma média de perda de desmatamento da ordem de 23 mil quilômetros quadrados. Esse desmatamento médio anual, ele continuou alto durante a década de 90, iniciou os anos 2000 com uma taxa ainda elevada, chegando a atingir no ano de 2004 a 27.700 quilômetros quadrados. Realmente algo assustador. A partir do ano de 2004, o Brasil, através de políticas e uso de tecnologia, instrumentos de monitoramento que já eram feitos do desmatamento desde a década de 80 pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Brasil conseguiu, através de ações coordenadas, diminuir sistematicamente o desmatamento. A ponto do ano de 2012, esse desmatamento cair abaixo dos 5 mil quilômetros quadrados. Observe que de 27.700 quilômetros quadrados caiu para abaixo de 5 mil quilômetros quadrados. O que nós estamos vivendo atualmente é um chamado repiquete desse desmatamento, um aumento acentuado desse desmatamento, que atingiu no ano de 2018 a 7.500 km², e agora nós estamos vendo vários indicadores de que esse aumento será ainda maior, quer dizer, haverá um aumento substancial em relação à taxa anterior. Esse aumento ele está sendo indicado, embora é muito importante enfatizar que haverá a divulgação dos dados oficiais do monitoramento do projeto PRODES. É importante esclarecer que essa polêmica que nós assistimos recentemente, ela envolvia os dados de alerta de desmatamento, que é o chamado sistema DETER do INPE. Esse sistema ele não é preciso, ele não é utilizado para monitorar ou quantificar o desmatamento propriamente dito, é apenas um sistema de alerta para ajudar a fiscalização imediata. É um instrumento implementado há alguns anos no Brasil para auxiliar o combate em campo do desmatamento. Então, observe, esses dados do DETER, que gerou polêmica, inclusive envolvendo o presidente da República, e que culminou com a demissão do diretor do INPE, ele envolve, então, um alerta de desmatamento. Os dados oficiais do desmatamento, do PRODES, eles serão divulgados ainda, e esses dados, então, é uma quantificação final do desmatamento da Amazônia. Todos os indicadores que nós temos em mãos até o momento já apontam por um aumento substancial do desmatamento da Amazônia brasileira, que é uma mensagem realmente assustadora, e outros indicadores como aumento do focos de índice de calor detectados por sensores de satélite também, que praticamente dobraram nesse período na Amazônia brasileira. Portanto, o Brasil está diante de uma situação de perda do controle do desmatamento, com expansão do desmatamento e com implicações em vários campos, do ponto de vista de saúde pública e do ponto de vista do comprometimento das questões climáticas no Brasil, local e regional, e também do ponto de vista de impactos econômicos, inclusive para os setores do agronegócio. Também é importante complementar o impacto do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais na questão técnico-científica e também na sociedade como um todo no Brasil. O INPE ele foi fundado na década de 60, no contexto da Guerra Fria, que foi lançado o primeiro satélite no mundo, o Sputnik. A partir daí, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais não trabalhou somente na vertente de desmatamento, ele também trabalha com as mudanças climáticas, monitoramento da climática no Brasil, também na formação de doutores e mestres, que são referências em várias regiões do Brasil, e isso tudo impacta diretamente a pesquisa aplicada em vários centros de pesquisa e universidades aqui no nosso território brasileiro. No caso aqui do Observatório no FG do Semiárido Nordestino, nós acessamos muito o banco de dados do INPE para
acesso à imagem de satélites, tanto de baixa e alta resolução, que tem contribuído muito com as pesquisas aqui no âmbito do observatório. E o descredenciamento do INPE, que no caso está ocorrendo aí na imprensa brasileira, isso tem impacto em outras vertentes da pesquisa brasileira. Então é um enfraquecimento em geral, né, do Brasil. O Brasil é o país na região neotropical e no mundo, detentores de florestas tropicais, que tem a maior série histórica de monitoramento de mudança da cobertura do solo em todo o mundo. Então, nenhum país do mundo tem vem fazendo esses dados de monitoramento, desmatamento como o Brasil. O Brasil tem uma série histórica publicada desde 1988, feita pelo INPE. Inclusive isso é reconhecido no mundo inteiro, revistas científicas, órgãos de pesquisa do mundo inteiro utilizam esses dados, literalmente citam nos textos que o Brasil é o país que tem isso bem documentado. Portanto, nós não podemos colocar em xeque a reputação de uma instituição que faz isso há muitos anos, aprimorando sua tecnologia e mais. Esses dados do INPE, eles são disponibilizados publicamente e são usados no mundo inteiro. Agora, é importante enfatizar que mesmo o projeto de monitoramento do desmatamento da Amazônia, o PRODES, que é o dado final, diferente do DETER, alvo da recente polêmica, no caso do PRODES, ele divulga esse inventário anual, essa taxa anual de desmatamento, mas ainda assim não inclui áreas com desmatamento abaixo de 6,25 hectares. Isso está explícito nos relatórios do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Isso significa, infelizmente, que o desmatamento da Amazônia ele é maior do que é divulgado oficialmente. Inclusive, para não perder em termos de precisão na sua estimativa, não inclui essas áreas de desmatamento menor. Embora já há iniciativas do INPE para incluir esses dados acima de 1 hectare. E também é importante enfatizar que o número final do desmatamento, ele não inclui áreas degradadas. Olha, em muitos anos, o desmatamento é metade das áreas que estão degradadas. Por quê? O que é monitorado pelo PRODES, que é o número do desmatamento, se refere ao chamado corte raso, que é o corte, a remoção total da floresta, que é fácil de ver por satélite e ser medido. Mas a outra forma de destruição encoberta da floresta, que é gigantesca, que é a degradação, que o corte raso, como é conhecido, nada mais é do que a etapa final do desmatamento. Mas o desmatamento em muitas áreas da Amazônia, como em outras partes do Brasil, ele acontece em etapas, e a primeira etapa é quando os madeireiros eles entram na floresta para tirar as madeiras mais valiosas, abrem ramais e deixam o dossel da floresta em pé para não serem vistos por satélite. Então a floresta vai sendo degradada, por etapas, para finalmente ser cortada, como nós conhecemos, com um cenário de corte raso. Essas áreas degradadas, em alguns anos, ela é o dobro do desmatamento divulgado. Portanto, infelizmente, há uma destruição mais severa, mais grave, que atinge áreas maiores da Amazônia do que o desmatamento divulgado, embora já seja um sistema reconhecido mundialmente como a melhor maneira de monitorar esse corte raso da floresta amazônica.